Deus é bom, Deus é maravilhoso. Meus irmãos, nós estamos aqui para poder dar continuidade com o nosso ensinamento sobre a predestinação. Aleluia. E o subtítulo dessa mensagem é a predestinação da salvação do ser humano. Aleluia, Deus é bom. E tem muitos ensinamentos sobre a predestinação. Tem uma confusão no meio da igreja do Jesus Cristo hoje sobre esse ensinamento que é a predestinação. Aleluia. Uma pessoa que criou uma doutrina dentro da igreja, que colocou a igreja na confusão, é João Calvino. João Calvino, ele era um teólogo francês, ele era um pastor e escritor. Ele nasceu no ano 1509, ele morreu no ano 1564. Aleluia. No século XVI, João Calvino, ele criou essa doutrina. Na sua doutrina sobre a predestinação, ele falou que a salvação não vem pela fé em Jesus Cristo, mas que Deus predestinou uma parte da humanidade para ir para o céu e a outra parte para ir para o inferno. E segundo a Bíblia, essa doutrina é uma doutrina diabólica. É uma doutrina que faz de Deus um Deus mau. Aleluia. Porque a palavra predestinação em grego dá prognosco. Prognosco dá T. Conhecimento antes. Aleluia. A predestinação em grego é prognosco, e é ter conhecimentos antes. Aleluia. Ou seja, conhecimento antepassado. A predestinação revela a onisciência de Deus. Um Deus que conhecia todas as coisas antes mesmo essas coisas acontecer. Aleluia. Não é Deus que escolheu uma parte da humanidade para ir para o inferno. Não. Não é um Deus que predestinou, que escolheu parte do ser humano para ir para o céu. Não. Deus, como ele é onisciente, na sua onisciência, ele já conhece, ele já sabe quem que vai aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, quem que vai aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Porque no 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20, a Bíblia fala que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Quer dizer, antes mesmo Deus criou o ser humano, na sua onisciência, ele sabia que o ser humano iria cair no pecado. Ele sacrificou o Cordeiro, que é Jesus Cristo, para poder salvar o ser humano. Antes mesmo o pecado dominou em cima do ser humano, Deus já tinha feito o sacrifício para poder resgatar a vida do ser humano. Deus, ele quer salvar o ser humano. Ele quer libertar a vida do ser humano na mão do Satanás, do mundo, do inferno. Ele não quer o ser humano ir para o inferno. Mas lembrar aqui também que Deus ele criou o ser humano com livre-arbítrio. O ser humano tem a sua decisão para decidir. Aleluia. O ser humano não pode escolher Deus, o ser humano não pode escolher o mundo, o Satanás. Aleluia. Mas Deus, não há vontade de Deus que uma pessoa ir para o inferno. Não, Deus não quer que ninguém ir para o inferno. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito,
para que quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus manifestou seu amor para poder salvar o ser humano. Deus manifestou seu amor para poder resgatar o ser humano. Como? Ele deu seu filho na cruz, o seu amor manifestou para poder salvar cada pessoa que aceita Jesus Cristo. Viu? Essa doutrina não tem nada a ver com a Bíblia. Essa doutrina não tem nada a ver com Deus, porque Deus não escolheu um parte para ir para o céu, um parte para ir para o inferno. Não. Deus ama o mundo todo. Aleluia. Vamos verificar uma passagem aqui no 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Aleluia. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aleluia. Isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens, todo mundo, se salvem. Aleluia. Deus quer que todo mundo ir para o céu. Quando Deus criou o inferno, Deus não criou o inferno para o ser humano. Não. Ele criou o inferno para o Satanás com seus anjos. Se a gente pode verificar isso aqui no Mateus 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aleluia! O fogo eterno que foi preparado para o diabo e os seus anjos. O fogo eterno, o lago do fogo, não foi criado por ser humano, mas por Satanás com seus anjos. Aleluia! É o ser humano que decide ir para o inferno. É o ser humano que decide praticar o pecado, viver no pecado, mas não é a vontade de Deus para o ser humano viver no pecado, ir para o inferno, não. Aleluia! É por isso essa doutrina é uma doutrina diabólica que vem colocar confusão no meio do povo de Deus. Aleluia! A predestinação é revelar a onisciência de Deus. Deus, antes mesmo que Ele criou o mundo, Ele sabia quem que aceita Jesus Cristo para se tornar seu filho, adoção. Vamos ver uma passagem aqui no Efésios capítulo 1, versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aleluia. E não predestinou para ser seu filho pela adoção. Predestinação que Ele sabia antes quem que aceita o sacrifício de Jesus Cristo na cruz para ser seu filho pela adoção. Na sua onisciência. Aleluia. Mas não é Ele que escolher um parte da pessoa para ir para o inferno, um parte para ir para o céu. Não, porque Ele é um Deus onisciente. Ele conhece todas as coisas que vai acontecer antes. Mas ele faz tudo para poder salvar o ser humano. Mas o ser humano que não quer Ele. Ele deu o melhor dele para salvar o ser humano. Aleluia. Aleluia. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou o ser humano com sua decisão. O ser humano, Ele falou no Deuteronômio, Ele falou no Deuteronômio 28, Ele falou: eis, tem dois caminhos diante de ti. O caminho que conduz à morte e o caminho que conduz à vida. Mas Ele falou: eu te conselho para você escolher o caminho que conduz à vida. Uma pessoa tem sua decisão, a pessoa pode escolher o caminho da vida, a pessoa pode escolher o caminho da morte. Aleluia, mas Ele sempre quer nos ajudar. Uma pessoa pode deixar, a pessoa não pode deixar. É isso. Aleluia. Ele sabia quem que aceitar na sua onisciência, quem que aceita Jesus Cristo para poder transformar essa pessoa na imagem de Jesus Cristo. Vamos ver uma passagem aqui no Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30.
Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aleluia. Aquele que ele predestinou aqui, aquele que ele já conheceu, que queria aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, ele ia transformar, justificar e glorificar essa pessoa. Aleluia. Bem, a predestinação aqui não é que Deus que escolheu parte das pessoas para ir para o céu e a outra parte para ir para o inferno. Não. A predestinação revela a onisciência de Deus, um Deus onisciente que sabe antes todas as coisas, quais as pessoas que vão aceitar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. É isso a predestinação. Aleluia. Deus não quer que ninguém ir para o lago do fogo. Ele não quer que ninguém ir para o inferno. Ele quer salvar o ser humano. Aleluia. O amor do ser humano está no coração de Deus. Deus quer salvar todo mundo. Ele criou Adão com sua imagem, semelhante a ele. Quando Adão caiu no pecado, Deus enviou seu filho para poder salvar a raça de Adão, que é o ser humano. Ele não quer que ninguém ir para o inferno. E ele tarda a voltar porque ele quer salvar o ser humano. Ele vê que muitos ainda não querem se arrepender. Vamos ver uma passagem aqui no 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, que é uma coisa que é muito forte para nós. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Aleluia! Isso é a vontade de Deus. Ele não quer que ninguém se perca, mas vem arrepender-se. É isso que Jesus quer. É isso que Deus quer. Ele fez o sacrifício antes mesmo da fundação do mundo, para poder salvar o ser humano. Aleluia. Na sua onisciência, ele sabia que Adão ia cair. E antes que ele fundou o mundo, ele fez o sacrifício para poder salvar o ser humano. Mas ele criou o ser humano com livre-arbítrio. O ser humano tem a sua decisão de decidir, de andar com Deus e de andar com Satanás. Se uma pessoa não se salva, se uma pessoa não ir para o céu, não é a culpa de Deus, é a culpa da pessoa. Não é que Deus que destina essa pessoa para ir para o inferno. Não, é a pessoa mesmo que decide ir para o inferno, com sua vontade. Porque a gente vê, até dentro da igreja hoje, tem muitas pessoas que vão para o inferno, mas não é que Deus que manda essas pessoas para o inferno, porque as pessoas ouvem a palavra, as pessoas ouvem o evangelho, mas essa pessoa não quer mudar. Aleluia. É isso a predestinação. Essa doutrina que vem do João Calvino é uma doutrina mundana, diabólica, que coloca confusão no meio do povo de Deus hoje, no meio da igreja. As pessoas vivem com medo. Será que eu sou destinado? Será que eu vou para o céu? Será que Deus me escolhe? Será que coloca confusão no meio do povo de Deus? Aleluia. Deus ama o mundo todo. Deus quer salvar todo mundo. Até a pessoa que é mais mal, pior no mundo, Deus quer salvar essa pessoa. Deus não quer que ninguém ir para o inferno. Aleluia. Deus é bom, meus irmãos. É isso que a gente queria falar sobre a predestinação. Aleluia. Deus é maravilhoso.